Bom dia, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje é 7 de novembro de 2025, sexta-feira, 5h15 da manhã. Deus abençoe cada um de vocês, um bom dia para cada um. Roberto, Burali, um bom dia, Roberto, Deus abençoe. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Agora é 5h15 da manhã, sexta-feira. Nós vamos fazer oração. Acabei de acordar agora, coloquei o telefone para despertar, só que eu estou esperando um pouquinho para as pessoas chegarem. Eu vou mostrar no Instagram aqui o folgado do meu gatinho. Meu gatinho, ele costuma chegar aqui 5 horas também, tá, gente? Bom dia. Chegou gente no Instagram aqui também, deixa eu ver. Ed, bom dia, Ed, Deus abençoe. Tô falando que eu vou mostrar para vocês meu gatinho aqui. Aí, falando nisso, aqui como é que ele fica comigo, gente? Olha, ele é folgado demais, ó. Olha aqui. Deitado, querendo que eu deitei. Ele vai achar ruim que eu vou ter que tirar ele daqui, tá? Eu vou ter que tirar ele daqui. Eu vou fazer oração. Não tem como ele ficar aqui, não. Eu vou achar ruim comigo, viu? Então, bom dia para todo mundo. E eu tenho que arredar esse telefone para cá também, agora que eu tô vendo. Bom dia. Deus abençoe cada um de vocês. Vou mostrar para vocês o folgado do meu gatinho, gente. Olha aqui pra vocês verem, cara. Você tem base no negócio aqui. Tem base no negócio desse aqui, ó. Esse preto aqui, ó. Esse aqui é o fero, vocês sabem, né? Vocês já conhecem ele, né? Aqui. E eu vou fazer oração agora. Olha pra você ver. Vou colocar ele pra descer. Ih, fero, você é difícil demais, bicho. Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. Estou ajeitando aqui. Deixa eu trazer esse negócio para cá. Vai ficar mais fácil. Espera aí. Eu falei ontem à noite eu acabei fazendo uma live. Eu falei que eu ia fazer uma live 7h30, depois esqueci que toda sexta-feira nós fazemos oração. Tem dia que eu esqueço, gente, de falar na quinta-feira Eu esqueço na quinta-feira de falar da oração na sexta. E eu esqueci. Então vai ser essa live. Só essa live mesmo, tá? Consegui agora levar ele para lá. Então você que está aí agora, nós vamos fazer oração. Você ora para a sua necessidade. Eu não sei a sua necessidade. Vou colocar esse caboclo para lá. Eu consegui colocar ele para lá. Vou arredar essa cadeira para cá. Você vai dobrar seu joelho aí. Espera aí só um pouquinho, porque ele me atrapalhou. Eu vou ter que pegar um negócio. Então, você que está aí do outro lado aí, ou se você puder dobrar seu joelho, a não ser que você tiver alguma debilidade. Dobra seu joelho. Vamos dobrar nosso joelho e colocar Deus na frente. Eu gosto de começar sempre com somente crer, tá? Somente crer. Somente crer, tudo é possível.
crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Bom dia, Senhor Deus. Quero agradecer ao Senhor mais uma vez por essa manhã. Estou aqui prostrado de joelhos para me render a Ti, para Te agradecer tudo que o Senhor tem feito em minha vida. O Senhor é muito bondoso, muito maravilhoso. O Senhor tem me abençoado de tal forma que eu não tenho como expressar essa gratidão a Ti. Mas, nessa manhã, propus no meu coração uma vez por semana estar orando. E com a minha simples sinceridade, quero lhe agradecer tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Agradeço, Senhor, pela minha saúde, pela minha vida, pelo meu lar, pelo meu trabalho, pela minha família, pela minha esposa e pelos meus bichinhos. Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso. Tudo que eu peço ao Senhor, o Senhor tem me dado. Mas o Senhor dá no tempo que o Senhor acha necessário. E o Senhor dá o que eu necessito. Por isso, Senhor, eu estou muito feliz e grato, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu estou satisfeito, porque, como eu lhe pedi e falei aí, muitas pessoas veem meus vídeos, eu falei que me faltava duas coisas na minha vida. Eu não estou muito atrás de muitas coisas, mas essas coisas eu gostaria de ter. Um carrinho para mim ir para a igreja, e graças a Deus nós conseguimos comprar o carrinho. Não estou com o carrinho, mas conseguimos comprar o carrinho. Então o Senhor atendeu o meu pedido, mais uma vez. Pedi ao Senhor também para mim conseguir ter um filho. Estamos no processo de adoção. E, Senhor Deus, já vai terá 3 anos que nós estamos nesse processo de adoção. Eu estava com 45 anos, agora estou com 47 e está acabando o ano. Mas pela sua misericórdia, por o Senhor confiar na minha oração, escutar o meu clamor, o Senhor conseguiu, Senhor, fazer coisas inesperáveis, que é só o Senhor que faz. O processo estava em dificuldade devido eu ter problemas aqui com a prefeitura, minha documentação travada, porque eu fiz uma obra e a prefeitura travou a minha obra. Então eu pensei, oh meu Deus, vai ser muito difícil. Mas para o Senhor não tem dificuldade. Quando o Senhor entra e o Senhor escuta o nosso desejo, o nosso clamor, a nossa vontade. E a minha vontade era de ser pai. O meu desejo, o desejo da minha esposa, de criar uma criança, Senhor. E graças a Deus, essa semana, a oficial de justiça esteve aqui, trazendo o papel. E no papel dizia que estava liberado, que a juíza liberou a nossa documentação para nós podermos entrar no processo de adoção. Então é maravilhoso, Senhor. O Senhor prova mais uma vez que não é no tempo da gente, é no tempo do Senhor. E o Senhor tem me abençoado de tal forma. E agora vamos aguardar no Senhor. E então eu lhe peço, Senhor, que essa criança, o Senhor já deu essa bênção para nós. Eu não vejo a criança, mas o Senhor sabe que criança que é. O Senhor conhece meu desejo, o Senhor sabe a minha vontade e a vontade também da minha esposa. Peço, Senhor, que essa criança, o Senhor separa essa criança para que ela seja uma criança
abençoada na minha vida, na vida da minha esposa, e também que seja uma criança, Senhor, que ela possa crescer num ambiente cristão, familiar, que nós possamos levar a palavra a ela, que ela possa crescer sabendo que foi o Senhor que trouxe ela para morar no nosso lar, para que eu pudesse ser pai, para que a minha esposa pudesse ser mãe, e que ela vai crescer na tua presença. Eu entrego essa minha oração e peço, Senhor, que o Senhor consiga nos ajudar, nos abençoar a levar essa criança para sempre a tua presença, para o Senhor. Eu dedico essa criança ao Senhor, e o que eu puder fazer, o que eu puder orar, o que eu puder levar a palavra para ela, sempre falando do Senhor, eu vou fazer. Então, eu lhe agradeço por tudo, Pai. Por o Senhor ser maravilhoso, por o Senhor abençoar a minha vida, abençoar a vida da minha esposa. Nada tem nos faltado. Muitas pessoas devem falar, mas você é um motoqueiro, você é uma pessoa que ganha pouco, mas para o Senhor eu sou muito importante. Sou grato, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Te agradeço, Deus, já. Agora, Pai, tem as pessoas aqui na internet, tanto no Instagram como no TikTok, que estão vendo a minha live, Senhor. Traz essa bênção para ela. Abençoa cada pessoa essa manhã. Eu não sei a necessidade delas, mas o Senhor sabe. O Senhor atenda ao pedido delas. Cada uma tem a sua necessidade. Como eu tive a minha, o Senhor atendeu. E eu quero falar para cada um, que cada um espere no Senhor. Deus sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor para você. Então eu estou descansado no Senhor. E eu agradeço por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. E nós vamos agora... Dá calor, gente. Dá calor. Nós vamos agora começar a palavra de Deus. Deus em simplicidade. Eu nem olhei a hora que... foi 5h15 que eu comecei, tá? 5h15 que eu comecei. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Eu esqueci também de orar por o Dioninho, gente. O Dioninho vai me ajudar eu. Deixa eu orar por Dioninho, peraí. Deixa eu orar por ele, eu estava esquecendo, peraí. Senhor Deus, eu também quero orar, Senhor, pelo nosso pastor, que traz a tua palavra, que nos traz o alimento vivo. Oro também pela sua família, oro pela sua saúde, oro pelos nossos ministros, Pai, que levam a tua palavra. Eles rodam tantos lugares, vai em tantos quilômetros, levam o Dioninho em segurança, trago eles segurança, Senhor, proteja eles nas estradas, esses ministros que fazem o trabalho levando a tua palavra. Eu peço também pelos nossos irmãos das igrejas, fortalece eles, Senhor, espiritualmente, tragam a tua palavra ao coração deles, o alimento vivo, onde nós temos recebido. Agradeço também pelo ministério, por ter suprido as nossas necessidades, por ter onde congregar, por ter onde alimentar a tua palavra. Te agradeço, Pai. Agradeço também pela vida da minha esposa, que está aqui agora, Senhor, de pé. Toca o coração dela, supra a necessidade dela, o que ela necessitar, o Senhor traga, Senhor. É o que eu lhe peço. Também, Senhor, quero orar pelos jovens, os jovens da nossa igreja. O Senhor proteja ele contra as investidas de Satanás.
que eles possam continuar caminhando no caminho do Senhor. É o que eu lhe peço, também peço. Vai ter um encontro, Senhor, dos jovens, que esses jovens possam ser abençoados, que o Senhor esteja ali trazendo o pregador que traga a porção dobrada, que é a tua palavra, que cada um ali saia revigorado, santificado, abençoado nesse encontro. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu tinha esquecido de falar ontem que eu tinha oração hoje cedo. A gente acaba esquecendo, gente. Vocês me desculpem aí. Então é isso. Graças a Deus. E eu vou ler um pouquinho da mensagem Deus em Simplicidade. Que eu tô lendo ela. Ela já tá até aqui, sabe? Nó, eu senti calor, gente. Pera aí, eu senti calor. Aí, glória a Deus. Quando o Espírito Santo vem, a gente sente um calor danado. Não tem como. Então eu vou dar continuidade à mensagem que eu estou lendo. Eu já orei. Eu não oro tanto, gente, que eu fico cansado. Por isso que eu não dou muita continuidade. O Espírito Santo vem e a gente fica... Eu fico cansado, eu trabalho de moto. Então eu estou na página 37. Deus em Simplicidade. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu já ouvi, eu vou começar a ler para que a unção vá embora, tá? Porque a unção deixa você muito cansado. Eu já ouvi demônios falarem em línguas o mais rápido que podiam beberem sangue em um crânio humano e invocarem o diabo. Eu já vi índios pegarem serpentes e as enrolarem ao redor de si na dança da chuva lá no Arizona, e levantarem as suas mãos assim e comerem ao redor, e feiticeiro sair ferindo a si mesmo e colocar um lápis ali e ele escrever em uma língua desconhecida e dançar a interpretação daquilo. Vem? Então, não me liga, não me diga isso. Estou bastante velho para isso. Vem? Então, o fruto do Espírito é Jesus disse, pelos seus frutos, não línguas ou emoções, mas pelos seus frutos os conhecereis. Vem? Esses são os frutos do Espírito. É Deus se revelando em humildade, doçura e todo o dia, o mesmo. É algo como isso. Um homem que permanece correto com a palavra. Todas as vezes que ele vê a palavra, ele apontua com um amém, não importando como que as outras pessoas dizem.
Ele crê nisto. Vejam vocês, correto? Vem, mas nós vamos tão longe para descansar sobre um fanatismo. E Satanás entra no meio das pessoas. Esse é o trabalho de Satanás. Ele é um bom negociante. Ele entra no meio das pessoas para fazê-las pensar que tem isto só porque elas podem pular. Então, odiar o seu vizinho. Não vem dizer coisas, a falar em línguas maravilhosamente e coisas assim. E recordem, você pode falar as genuínas línguas do Espírito Santo e mesmo assim não ter o Espírito Santo. Assim diz a Bíblia: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e nada disso, e não tivesse caridades, nada seria. Eu seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. 1 Coríntios 13. Vem, então, você não. Isso não funciona. Veja, os metodistas dizem: quanto gritamos, o recebemos. Mas eles não receberam. Os nazarenos dizem que quando eles vierem de maneira santa, eles o tinham. Não tinham. Os pentecostais dizem: nós falamos em línguas, nós o recebemos. Mas eles não receberam. Vem, Deus se revelando, não em sanções, não, isso é, ainda são sensações. Deus se revelando não em sensações, não, isso é, ainda são sensações. Vê você o lugar? Ele simplesmente deixa isto tão humilde que até mesmo qualquer um pode ver. Se você não tentar injetar a sua própria mente nisto, e os seus próprios pensamentos, ele é Deus. Amém? Agora, então, eles se tomam um grupo de fanáticos. Então, aqui estão os frios e formais desse lado. Aqui estão os fanáticos do outro lado. E aqui vai a noiva diretamente passando. Através disso tudo, chamando de ambos os lados. Isto é correto. Deus vindicando isto, à medida que segue sua palavra. Vai dar mais um pouquinho para frente. Agora, eu tenho que saltar um pouco disso, porque eu tenho bastante aqui. E eu tenho. Meu tempo está se esgotando. Eu me apressarei o mais rápido que eu puder agora. Do Éden. Isso tem vindo do Éden. Foi profetizado que viria um Messias desde lá do Éden. Agora, eu vou pular alguns de minhas escrituras que estão anotadas aqui. E anotações. Apenas para terminar a mensagem em tempo, se eu puder, Deus se escondendo em humildade.
Agora falarei rápido, mas mesmo assim eu quero que vocês captem isto. Vem? Desde o Éden foi profetizado que viria um Messias. Foi predito que tipo de pessoa ele seria. Que tipo de pessoa ele seria? Moisés disse: o Senhor nosso Deus levantará um profeta como eu. Eles sabiam que aquele Messias teria que ser um profeta. A classe de ministro que ele teria. Todos os profetas falariam do que ele falaria. Eles falaram disto em símbolos, e isso passou por cima de suas cabeças. É diretamente sobre o restante deles. Vem, passou debaixo de uns e por cima de outros. Vem. Até a hora que ele chegou à cena do templo. O povo para o que ele foi enviado já tinha sua própria interpretação do que ele seria na imaginação de sua própria interpretação. A Bíblia nunca mudou. A Bíblia sempre é a mesma. Esta é a razão pela qual digo o que as Escrituras dizem. E eu permaneço com isto. A Bíblia não é de particular interpretação. Então, vocês metodistas, batistas, pentecostais, não tente colocar a sua própria interpretação nela, dizendo, isso não quer dizer aquilo, isso quer dizer isto. Ela quer dizer exatamente o que diz. Exatamente. Alguém diz, como pode isso? Eu não entendo, não fui eu quem disse aquilo. É Deus quem cuida daquilo. É Ele quem o diz, não eu. Veja, Ele cuidará dos seus. Mas esse Messias havia sido profetizado. Os profetas disseram exatamente como ele viria, o que ele faria quando viesse. Mas a particular interpretação disso no meio do povo. E quando ele veio, foi de maneira tão simples, em simplicidade, que todo o grupo da igreja tropeçou naquilo. Não é isso correto? A congregação disse. Amém? Ali aqueles homens que haviam sido ensinados. Um homem não podia ser um mestre, um sacerdote, a não ser que tivesse nascido em uma certa linhagem, que fosse de Levi. E apenas pense, o seu tataravô era um sacerdote posicionado bem naquela palavra, no tempo, no dia e noite. Como sacerdote católico ou o ministro, que é um ministro, que passa o ministério de geração a geração, em certas igrejas e assim por diante. Meu tataravô era um bispo metodista, meu avô era um bispo e assim por diante. Vem? Tudo aquilo vivido bem na palavra, mas eles já haviam
formado a sua própria ideia. E seus filhos haviam aceitado aquilo da forma que os pais haviam ensinado. Até mesmo o que os pais haviam ensinado fora da maneira verdadeira. E eles fizeram uma organização tão grande daquilo que quando o Espírito tentou apresentar a verdade, eles não a puseram. Eles não a puderam receber. E esta é a mesma coisa hoje. Eu não tenho interpretação de ser rude, mas isto é certo. A mesma coisa hoje. Eles complicam tanto isto e, por outro lado, eles ensinam que eles são. Exatamente como isso foi dito. Deus não possui nenhum neto. Cada homem deve pagar o mesmo preço e vir do mesmo modo, exatamente como fez o seu pai. Então você deve fazer algo. Então ele era muito simples. Quando este Messias, por 4.000 anos, cada profeta falou dele. Davi cantou sobre ele, e todos através do tempo. E quando ele veio, o povo tinha a sua própria ideia, formada do que ele deveria fazer, como ele ia fazer, como tudo isso estava explicando, desenhando em cartazes e tudo mais, de forma que quando ele veio, naquela verdadeira simples maneira, aquilo simplesmente arruinou a teologia deles. Vejam, eles não sabiam disto. As pessoas estão esperando Deus na grandeza, Deus do jeito deles, mas Deus vai vir em simplicidade. Na realidade, Deus já veio, né? Ele veio de acordo com a palavra. Agora, você crê que Deus falou através dos profetas que aquele Messias viria de um determinado modo? É muito ruim. Não temos mais uma hora para passar por ali e explicar como isto aconteceu. Vem? Embora todos sabíamos como isto aconteceu, a maioria de nós, como Deus disse, que ele viria, e tu, Belém de Judá, não é a menor entre, e tudo dali em diante, e como ele faria o que ele faria, vem? E sem dúvida, ele era tão simples, até mesmo os grandes estudiosos fizeram tanta confusão com isto, até o ponto em que o perderam. Mas você sabe que Jesus não veio contra a palavra de Deus. Ele veio de acordo com a palavra de Deus. Então, se Deus veio de acordo com a palavra de Deus, por que eles ficaram confusos? Por que eles se perderam? Essa é a minha pergunta que eu faço para vocês aí. E hoje é do mesmo jeito. Deus sempre envia um profeta para trazer a revelação para o povo, para mostrar que Deus vai vir desse jeito. Mas as pessoas se perdem porque ele vem em simplicidade.
E as pessoas não lerem a Bíblia mais, as pessoas não acompanham a Escritura para saber a respeito das coisas de Deus. Por isso que todos eles passaram por cima, mas contrário à interpretação deles. Ele ensinou coisas que estavam contra o ensinamento. E o profeta está ensinando coisas aqui que está contra o ensinamento religioso. Por exemplo, o batismo correto. Você precisa ser batizado no nome do Senhor Jesus. Então é um ensinamento contrário às religiões. Só isso pode nos revelar, é só um profeta. Deles, a respeito dele. Agora, eles disseram, por exemplo, quando o Messias vier, com certeza ele chegará ao templo e dirá, Caifás, ou seja, quem fosse o sacerdote, eu. Cheguei, ele virá com a saudação de 10 milhões de anjos. Deus dirá, tudo bem, companheiros, embaixo, vocês são realmente uma igreja poderosa. Vocês são o meu povo. Eu vou girar as manivelas aqui e descerei os corredores do céu. Estou lhes enviando um Messias nesta manhã. Eu o farei descer bem aí no pátio. De todo o povo se reunirá e dirá, doutor fulano de tal, doutor ciclano, todos vocês podem ficar na frente para saudá-lo primeiro. Vem vocês. Isto talvez seja o que eles pensariam. Hoje, eu sei que isso é um pouco. Isso soa como um pouco precipitado, mas eu não. Estou tentando formular uma questão. Eu ia estar. Esta é a forma que vai ser. E se não vier desta forma, não está correto. É um anticristo, vem? Se isso não vier exatamente desta forma, é um anticristo. Veja você, então não será. Assim não será um. Então, coisas seguintes a descer será cerca de 10 milhões de anjos, saudando com suas bandas, e eles descerão ali. Fará no pátio, onde Salomão construiu o templo, e de lá até aqui. Esse lugar santo, onde santos e sábios morreram, e assim por diante. Sim, Jesus diz, hipócritas, filhos do diabo, disse, vocês adoraram os túmulos dos profetas, e foram seus pais, aqueles os que colocaram ali. Isto é certo, vem, quantos homens justos e profetas lhe foram enviados, e cada um deles mataram. Então Deus sempre envia um profeta, homens de Deus, para falar a palavra de Deus, mas o próprio povo daquele tempo matou os profetas, matou os religiosos. Quantos homens justos os profetas lhe foram enviados,
e cada um deles mataram. Vem, mas o que ele chamou de justo, então, eles chamaram de fanáticos e loucos. Sim, ali eles pensaram que isto viria daquela maneira. Mas quando ele veio em uma manjedoura, nascido de uma virgem, com um carpinteiro, como um carpinteiro comum, por pai adotivo, e uma pequena garota desconhecida. Veja, não a filha de um sumo sacerdote ou de alguém, mas ele veio como de uma pequena dama que vivia lá embaixo, numa pequena região insignificante chamada Nazaré. E simplesmente um viúvo comum. Sua esposa tinha morrido. Ele tinha alguns filhos, José, e ela estava noiva. Então, para começar, ele veio com um nome obscuro. Eles dizem que ele havia nascido de forma legítima, ilegítima. Oh, que coisa! Aquilo afetou bastante o polimento deles. As éticas educacionais, eles não podiam engolir aquilo. Suas interpretações das escrituras, nada sabias a respeito daquilo. Mas, mesmo assim, aquilo era, ou assim diz o Senhor. Oh, que coisa! Só de pensar nisto me dá arrepios. E ver as mesmas coisas acontecer novamente. Deus não pode mudar. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não pode mudar. Já são 12 horas. Vocês desejam? Devo parar ou continuar? A congregação diz: não prossiga. Obrigado, eu creio que vocês podem ficar assentados, quietos mais um pouquinho, vem? Prossiga agora. Isto é, estou fazendo uma base aqui para a próxima mensagem. Vem, eu tentarei vos soltar o mais rápido, talvez nos próximos 10 ou 15 minutos, se pudermos. Deus vos abençoe. Observe agora. É tão simples que isto é simples, perdeu a marca para eles, porém atingiu a marca de Deus. Vejam, atingiu a palavra. Ele veio exatamente da forma que ele disse, mas a interpretação deles sobre isso estavam errada. Interpretação acerca do libertador que eles tiveram no tempo de Moisés estavam errada. A interpretação no tempo de Noé estava errada. Vejam, mas Deus veio de acordo com a sua palavra. Então, Jesus veio e ele ensinou coisas que eram contrárias. Se tu és o Messias, faça isso e aquilo. Veja você, se tu és, desça da cruz e nós, mestre, isto agora, vem, mas Deus não faz palhaçada para o povo. Deus só faz as coisas que são
agradáveis e que são justas. Eles pensaram que o tal, com certeza, teria que vir com uma grande escolta de anjos, mas ele veio num estábulo e para a ética própria e refinada deles era ridículo para um ser humano comum. Quanto mais pensar que Deus Todo-Poderoso, o grande e poderoso Jeová, o qual era dono da terra e criador de todas as coisas, não pudesse separar um lugar para o seu próprio filho nascer. Melhor do que algum estábulo para vacas em cima de um monte de estrumes, como poderia? Vem? O que foi isso? Deus em simplicidade. É isso que o faz tão grande. Vejam, as éticas da educação não pode se reproduzir assim. Vejam, a ética não pode suportar isso. Mas Deus é tão grande que ele desceu aquilo sem ter nem mesmo roupas para colocar no seu próprio filho. Pense nisso. O mundo não havia lugar na estalagem e ele foi um estábulo de vacas, uma pequena aba no rochedo, como uma pequena caverna ao lado de uma colina. E ali em cima de uma cama de palha veio o Filho de Deus. Aquilo foi muito diferente daquela reunião lá em cima. A sua mãe ia ser mãe. Ela foi encontrada grávida, meses antes deles até mesmo ficar noivos, para se casarem, ou mesmo serem casados. Vem? Ela seria mãe. O povo viu aquilo e eles sabiam que foi daquela maneira. E Maria, em seu próprio coração, ela sabia que estava acontecendo. E José não entendeu. Mas o anjo do Senhor apareceu para ele durante a noite, dizendo: José, tu és filho de Davi, não temas tomar para ti Maria, tua esposa, pois não há nada de errado, mas isso é do Espírito Santo. Aquilo ficou encerrado. O homem José tinha tentado José tinha tanta ligação com Deus até ao ponto em que Deus podia falar com ele. Então eu vou encerrar por aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Eu não vou prolongar muito não, gente, porque já deu o horário, já deu encerrar. E quando eu levanto esse horário, eu ainda estou sonolento ainda. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Eu estou lendo Deus em Simplicidade. É a mensagem. Eu estou na página agora 42. Deus dá prosseguidade amanhã, se Deus quiser. Já marquei a mensagem aqui. Espero que essa manhã possa ter ajudado alguém. Que Deus abençoe você. Que você possa ter um bom dia. Um bom trabalho, se você for trabalhar. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez pela tua mensagem, pela tua palavra. Senhor Deus, eu peço pela vida de cada um nessa manhã que esteve aqui.
no momento de oração, no momento também que a tua palavra foi lida. Vá ao coração de cada um deles. Abençoa o dia deles, Senhor. Leva a tua palavra para fortalecer o seu dia. É o que eu lhe peço essa manhã no nome do Senhor Jesus. Que cada um possa trabalhar em segurança. Guarda eles no caminho que eles tiver que ir. Se alguém estiver em casa, o Senhor esteja ali com eles, Senhor. É o que eu lhe peço essa manhã no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou encerrar a live. É uma live curta porque hoje era dia de oração, né? Então Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar a live. Fique com Deus. Se Deus quiser, amanhã tem mais live.